Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lado B, o podcast do Colégio Biângulo. Eu tive a honra de ser convidado para poder mediar aqui um bom bate-papo, uma conversa boa sobre a série que está sendo mais falada no mundo, que é a série Adolescência. Bom, muito prazer, eu sou Sabino Dourado, eu sou psicólogo, atendo todo santo dia, atendo adolescentes, atendo pais de adolescentes e tenho também um programa de saúde emocional dentro das escolas, porque nós estamos vendo, né, a necessidade da gente falar sobre saúde mental, sobre como lidar com as suas emoções, né? Jamie, que é o personagem principal, demonstra isso na série, como que um descontrole emocional acabou sendo decisivo para o resto da vida dele. E para conversar sobre essa série maravilhosa, eu tenho aqui 3 convidadas e eu queria que elas se apresentassem para a gente começar o nosso bate-papo. Vamos começar. Eu ia falar aqui, começar pelos mais velhos, mas eu não quero saber a idade de ninguém. Então, na verdade, nós vamos começar pelos novinhos aqui. Manu! Olá, gente. Me chamo Manuela, sou do 8º ano, tenho 13 anos, sou aluna de Águas Claras 1 do Biângulo. Legal, seja bem-vinda, Manu. Obrigada. Cris. Olá, bom dia, sou Cristiane. A galera só me conhece por Cris, né? Ótimo. Dificilmente alguém fala a Cristiane, orientadora educacional do Colégio Biângulo do Guará. Eu atendo hoje, assisto o público do 6º ao ensino médio. É um público tranquilo, né, Cris? Ótimo. E Carla, seja bem-vinda. Obrigada, Sabino. Bom dia aí para todos que estão nos assistindo. Me chamo Carla, estou como diretora da unidade de Samambaia do Biângulo. Sou educadora há 27 anos. Estou como diretora porque amo estar na direção das escolas, acompanhar os alunos, acompanhar as famílias. Sou mãe, sou esposa, sou filha. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês. Que legal, né? Porque essa série eu sinto que ela conseguiu unificar esses 3, 4 públicos que às vezes a escola é doida para unificar, para ter um diálogo bom, né? Que são os pais, a escola, os adolescentes, e aí eu vou incluir, puxando para a sardinha aqui, a psicóloga, né? Da série, o tratamento e tal. E eu acho que essa série dá essa possibilidade da gente dialogar sobre isso. Bom, para você que não assistiu a série, né, obviamente você vai ter spoiler aqui que nós vamos dialogar sobre algumas cenas e tal. Se não, eu te convido mesmo a você chamar o seu pai, a sua mãe, ou você que é pai e mãe está nos assistindo, chamar seu filho para assistir junto, para vocês sentirem o impacto juntos ali da série e dialogarem para entender o que faz sentido ali para sua família ou não. Né? A série retrata a história de Jamie, né? E a família, na verdade, família Miller. São 4 episódios apenas, uma série muito bem gravada, em plano sequência, ou seja, é uma câmera apenas e ela segue toda a sequência até o final do episódio. Eu tava lendo que, inclusive, teve episódio que eles tiveram que gravar mais de 10 vezes, né? Você imagina, tá acabando o episódio, vai recomeçar porque alguém errou. E eles arrebentaram nisso porque traz ainda mais um senso de proximidade. E a grande temática ali da série é que esse jovem de 13 anos apenas, ele comete um assassinato, né, onde ele mata uma colega de escola dele, chamado Kate, e que parece que foi motivado por um bullying, cyberbullying, e ele acaba cometendo esse ato e mostra ali todo o drama da família vivenciando tanto a prisão, os julgamentos da sociedade, da escola, enfim, várias camadas aí essa série. E eu gostaria de iniciar então perguntando para vocês o que mais te impactou, né? Eu acho que é impossível a gente escolher uma coisa só, mas até nas camadas aí de vocês como educadora e também como mãe, né? E como filho. Então, eu queria saber o que mais foi mexendo com vocês aí durante a série. Quem começa? Posso começar? Vai lá. Bom, tive vários impactos, né, durante a série. Mas, no sentimento de mãe, o que mais me impactou foi a chegada da polícia
né, na casa. Eu fiquei me imaginando como mãe Nossa. dentro da minha casa, né, minha filha lá no quarto, meu esposo, e a polícia chegar batendo os pés na porta, arrombando a porta, daquela forma, né? Isso ali, enquanto mãe, me impactou demais. Enquanto escola, me impactou também, porque a gente pensa num aluno nosso, né? Imagina ali a direção daquela escola sabendo que um aluno, né, fez aquilo com uma aluna. Então, para a gente também impacta demais, né? É doído, né? Quanto mãe, quanto escola, quanto família. É muito reflexivo. Boa. Sim. O que você diria, Cris? O que mais te impactou? Eu acho que toda a série nos impacta, né, de todas as formas, mas teve vários episódios, né, nos 4 episódios, alguns momentos que eu me senti também, assim, bastante impactada. Como mãe, né, aquela situação de a polícia chegar na casa e abordar o filho daquela forma, levá-lo preso, tudo isso. E em outros momentos também, o luto que o pai viveu do filho vivo, né? Porque ali não morreu só a menina, né? Não querendo aqui colocar de uma forma pejorativa e tudo, mas a família também foi destruída, né? Por intermédio daquela ação, daquele aluno, né? Porque ele foi lá e achou que poderia dar cabo à vida da menina. E ali o pai também sofreu um luto quando ele descobriu, né? Que ele assistiu o vídeo do filho matando a aluna, né? A menina. E também como escola, porque quando os policiais foram na escola, foram buscar a questão da arma, da faca, aquilo tudo, né? Verificar mesmo o ocorrido. Eu observei uma escola totalmente desestruturada, desorganizada, que aquilo também me assustou como escola, como orientadora, por trabalhar já há muitos anos na área da educação, vivenciar ali alunos fazendo bullying naturalmente com os colegas. Até com o próprio filho do inspetor, Sim, né? Ele estando lá. Teve um episódiozinho lá, uma partezinha, inclusive assim, comportamentos intolerantes, agressivos, né? Desrespeitosos, pejorativos. E também profissionais que estavam alheios àquilo ali, parece que estavam ausentes, descompromissados, não estavam envolvidos naquele processo. Teve um dos profissionais que o policial perguntou para ele assim, o senhor conhecia o Jimmy? Não sei, eu mal passo o meu conteúdo. Então aquilo ali me assustou um pouco. E era a matéria predileta dele, né? Que é a matéria de história. Aquilo me assustou um pouco porque, trazendo hoje para a nossa realidade, Colégio Biângulo, que hoje eu assisto como orientadora educacional, eu não deparo com essa realidade, por isso que eu fiquei assustada. Que talvez tudo isso, né, produziu e provocou essa ação do aluno também, proporcionou, né, de alguma forma. Mas eu vejo hoje, dentro da nossa realidade, profissionais envolvidos, comprometidos, encantados. É claro que existem aqueles que estão adoecidos, isso é fato, né? A gente não tem que estar aqui trazendo uma utopia, uma história que não existe. Mas dentro da nossa realidade hoje é bastante preocupante, porque eu não vivencio isso, não dessa forma, não com essa intensidade, entendeu? Então foram esses episódios assim, o luto do pai em relação ao filho, a própria ação da polícia e a escola tão ausente de todo esse processo, de tudo isso que aconteceu, tão alheio a tudo isso. Muito bom. Acho que aproveitando, a gente está falando aí desse comportamento da escola, isso realmente chamou muita atenção, né, em como é uma escola ali bem rígida, né, e ao mesmo tempo que muito distante do coração daqueles meninos, né, dos adolescentes. É uma escola muito rígida de exigir comportamento, mas que essa rigidez demonstra, talvez isso em outras épocas, era até mais fácil de controlar ali, mas eu acho que com a chegada da internet, hoje, né, você não tem esse controle do que os alunos estão postando ou não e tal. Hoje, a interação dos alunos, mesmo com a proibição do celular, ele continua, além dos muros da escola.
né? Porque a interação é lá. Não, hoje está bem mais restrita dentro do ambiente escolar, mas ela continua lá fora. Sim. E lá que ocorre os desajustes, as ofensas, tudo tem seu lado, tanto positivo quanto negativo. E a gente observa muito isso hoje, que tudo se cria uma proporção desnecessária, cria-se, né, uma polêmica, você viu fulano, você viu aquilo, e aí criaram-se um fake, de uma conta fake, e ali trouxeram, inclusive entraram em contato com a gente no domingo à noite, Cris, está acontecendo isso, tal, né, com a diretora também, com a diretora Kelly, que assiste lá no Guará. Quando foi na segunda, logo pela manhã, nós chamamos os envolvidos, contatamos as famílias e dali partimos para todas as ações com todos os envolvidos dentro do processo. Inclusive, ir até em parceria numa outra escola, numa outra rede de escola, porque o aluno era de lá, né, com a aluna daqui, do Bianglolo, para a gente buscar essa ação conjunta, independente, eu acho que hoje de bandeira de escola, a gente tem que estar aqui promovendo o bem-estar para os nossos adolescentes. É claro que o Bianglolo tem essa ação muito positiva de buscar resolver as questões, buscar tratar as famílias, acolher, né? Não invalidar o sentimento nem de um nem do outro, por que levou determinadas ações, o que aconteceu e o que a gente pode fazer, para onde a gente pode ir, que caminhos percorrer, para que se, né, desmistifique e tire essa questão do cyberbullying de dentro da escola. Muito bom. Carla? Assim, Sabino, eu sou encantada com o Bianglolo quando a gente fala na questão do bullying e do cyberbullying, porque desde a primeira semana de aula, a gente já começa esse trabalho dentro da escola. Porque hoje eu vejo que todas as escolas, eu diria todas mesmo, elas têm o bullying, elas têm o cyberbullying, né? Então, nós não podemos fechar os olhos para isso. Então, nós temos que trabalhar diariamente, né, dentro da sala de aula. Então, os nossos educadores, eles são formados para isso, para esse olhar atento, né, em sempre ver aquele aluno que está mais quietinho ali no fundo da sala, aquele aluno que não fala, né, aquele aluno que não interage. Vamos olhar para aquele aluno, o que está acontecendo, né? Então, de fato, assim, nós trabalhamos diariamente na prevenção do bullying. O cyberbullying, né? Quando acontece, a família traz para a gente sabe que está fora da escola, foi lá dentro da casa, o pai que autoriza o celular sem nenhum controle, mas nós apoiamos, né? Nós tentamos também unir as famílias daqueles alunos, né? Do que está acontecendo. Então, assim, essa atenção a nossa escola dá, né? Dá uma atenção especial para isso, do primeiro dia de aula ao último dia de aula. E essa prevenção, ela é muito boa, porque a gente reduz muito o número de bullying, né, sofridos pelos nossos adolescentes. Muito bom, né? É legal vocês trazerem isso, até para a gente até validar, né, o Colégio Bianglolo e talvez algumas escolas aqui no Brasil, do quanto que a gente tem essa preocupação, quanto vocês têm essa preocupação, né, em fazer essa psicoeducação com os meninos, em já ensinar o que pode e o que não pode, porque a série retrata muito aquele distanciamento, né, uma escola muito distante de querer entender os alunos. A todo momento o professor e tal estão até desdenhando ali dos alunos, né, então gosto que pelo menos nesse sentido a gente está mais evoluído. O que não quer dizer, né, que não haverá. Não haverá bullying, não haverá cyberbullying, e que isso não é algo prioritário de uma escola ou outra. Isso é cultural, né? Sim. É cultural, é da fase da adolescência. Inclusive, Manu, queria que você comentasse com a gente, aproveitar que a gente está falando aí sobre o bullying, o cyberbullying. Primeiro, você já sofreu bullying? Graças a Deus, não. Você já fez bullying, mano? Não, Mano, não gosto disso. Se algum aluno estiver vendo e falando, ó... Não gosto disso, não. Eu falo, Manu, que a gente tem uma palestra sobre bullying, né? E é muito legal porque a gente encontrou um meio de abordar com os alunos, que a gente fala que o bullying tem 3 personagens, né? Quem sofre,
O bullying, quem pratica e a plateia. E a plateia precisa ser o nosso foco principal, porque muitas vezes a pessoa nem, por exemplo, você tá com suas amigas, aí uma amiga vai e zoa um cara, Aí brinca você com ri ele, ali, né? e aí você ri, Acaba né? Você participando. participa sem Sim. querer ali e tal. Você, no seu meio, você vê muito isso acontecendo, mesmo que seja de brincadeira e tal, ninguém tá querendo tirar onda. Bom, tem muito esse negócio de, é só uma brincadeira, eu só tô zoando, assim. Aham. Mas eu acho que uma coisa que minha mãe sempre me fala é que brincadeira tem hora e tem a pessoa que você pode brincar. Isso é fala de Sabe? mãe mesmo. Literalmente. Brincadeira tem hora. Literalmente. Eu tenho amigos que, tipo assim, eu sou aquela amiga chata mesmo, porque eu não gosto disso. Eu já tive familiares que já passaram por bullying, então, tipo assim, é uma coisa que me deixa realmente muito mal quando eu vejo. Então, eu sou aquela amiga que, assim, entre os meus amigos, eu tenho uma liberdade muito grande. Então, entre eles e eu, rola brincadeiras, rola uma risada, mas é entre eu e eles e a gente aceita isso, a gente tem uma conversa sobre isso. E quando passa do ponto, a gente também falou menos. Porque alguém que estiver de fora pode muito bem ver aquilo e pensar que realmente estava fazendo bullying comigo ou que eu estava fazendo um bullying com outra pessoa. Mas quando eu vejo, assim, meus amigos fazendo algum comentário, rindo, risadinha com alguma outra pessoa que eu sei que não é do nosso círculo ali, que tem outro círculo de amizade e que vai se sentir, sim, ofendida, eu sou a primeira a falar, porque brincadeira tem limite. Ainda mais os meninos. A gente sabe, né, que os meninos têm esse negócio de ser mais engraçadinho, de querer ficar fazendo muita gracinha, não sei o quê, fazer mais bagunça. Então, e eu tenho muitos amigos meninos também. Então, eu sempre gosto de falar, tem limite, não tem como sair fazendo qualquer brincadeira com qualquer pessoa que você não tem uma convivência, porque a pessoa não vai, tipo, levar na brincadeira que nem você leva entre seus amigos. Então, eu acho que isso é uma questão que tem que ter limite mesmo e saber com quem fazer determinada brincadeira. É muito doido isso, né? Porque é uma linha muito tênue, né? Normalizar determinadas brincadeiras. E sobre o bullying, porque a gente percebe que a maioria das pessoas que praticam, você vai ver quase que um discurso unânime de é brincadeira, tio. Né? Então, geralmente, quem pratica, quem faz, não tá nada ligado na consequência, às vezes, emocional que isso pode gera na outra pessoa, gerar né? para outra pessoa. Sim. Então, por isso que eu sempre comento que a partir do momento que o outro não caracterizou, não entendeu que foi brincadeira, ele não sentiu daquela forma, então já não é mais brincadeira. A gente não pode levar para tudo foi só uma brincadeira. Não, né? É falta de Não empatia, foi só uma brincadeira, a pessoa se brincadeira. sentiu mal. Então, a partir do momento que não tá engraçado para todo mundo, já não é mais pra própria uma brincadeira, também, exatamente. Né? E eu digo sempre, né, nós não sabemos qual é o dia daquela pessoa. Exato. Porque às vezes eu faço aquela brincadeira com você, né? Hoje eu fiz, você até aceitou. No outro dia eu vou fazer a mesma brincadeira, você já não vai aceitar, porque nós não sabemos que dia aquela pessoa está, né? Legal. E aí o sentimento daquela pessoa vai ser maltratado, machucado. Né? Vocês percebem honestamente que acontece o contrário também? O Alaí, meu sócio, ele gosta muito de falar, onde tudo é bullying, nada é bullying. Então tem muita gente que, por exemplo, você vai pegar e falar, nossa, que pulseira feia. E eu, às vezes, até não estou no dia bom, né? E eu achei aquilo desagradável. E aí eu vou procurar a orientadora, a diretora, olha, fulano tá fazendo bullying e tal. Acontece muito disso, que aí quando você vai avaliar a situação, né? Existe, e aí para os pais aqui presentes, né? A gente precisa aprender que conflito é uma coisa. Né? Conflito ele vai acontecer, né? Inevitável. Isolados, né? Bullying é aquela repetição daqueles Exato. né? E que geralmente tem, né, a plateia para validar uma... Como é que vocês lidam com isso? Quando vocês percebem, por exemplo, às vezes o aluno tá querendo... Por exemplo, o aluno que não gosta da Manu. E aí aproveitou da fala dela para falar da minha pulseira, né? Para falar, nossa, você tá fazendo bullying. E aí eu uso algo que é muito sério para me fazer, às vezes, de vítima... Né? É muito doido, porque a gente precisa ter muito cuidado ao falar dessas coisas, né? Hoje, falar de fazer de vítima, a gente já fica ali com receio, mas que muitas vezes, sim, pode ser uma verdade, né? Eu acho que o ideal é, assim, ter transparência no diálogo, não invalidar o sentimento, né, de ninguém,
e chamar para conversar, colocar ali como foi que você se sentiu em relação ao comentário que o outro realizou, né? Mostrar a realidade, o que é bullying, o que não é, né? Porque o bullying hoje é crime. Sim. O cyberbullying Sim. é crime. Antigamente era caracterizado como um crime, hoje não é crime. Responde o autor, responde os envolvidos, responde às vezes até as famílias, a escola. Então a gente precisa ter esse cuidado. Isso é muito crime, né? sério, né? Mas o que eu, assim, até o Sabino perguntando, né? Sim, O que eu peço para os pais, para os alunos, né? sim. É refletir se realmente aquilo é bullying, porque hoje tudo virou bullying. Uhum. Dentro da instituição, tudo virou bullying. Uhum. Vou dar um exemplo. Uma criança de 5, 6 anos falar para a coleguinha que ela é feia. Ah, você é feia, eu não quero ser sua amiga. Quero ser amiga da outra. E o pai vai à escola e fala que a coleguinha está fazendo bullying com a filha dele. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque senão tudo, o falar, né, o olhar que você não agradou, vira bullying. E aí algo tão sério, né, vai ser deturpado. Sim. Né? E como Então, que... A falta da informação, né? Não, e eu fico curioso para saber como é que vocês lidam com isso, pensando até, né, nos pais, porque uma situação dessa acontece e às vezes algo que dava para ser usado até como um ótimo exemplo para o pai fazer uma psicoeducação ali com o filho, né, mas você é feio, filho, você se acha feio? Né? Você se acha bonito e tal? Como é que você vê a opinião do coleguinha e tal? Às vezes é uma ótima oportunidade para fortalecer a autoestima, pai e mãe, ó. A melhor coisa para que seu filho lide, melhor armadura para o seu filho lidar com bullying é a autoestima. Né? Como é que está sendo trabalhado isso em casa? E eu queria saber de vocês, como é que vocês, sem medo de falar, como é que vocês enxergam, a gente está falando que o bullying, cyberbullying é crime. Como é que vocês percebem quando vocês vão tentar fazer uma mediação ali, os pais hoje nesse sentido? Muitos pais acabam inflamando e reagindo pior do que os próprios filhos? Sim, sim. Tem muitos pais que eles... eu vejo que o pai é que inflamou mais. Uhum. O filho chegou em casa, contou algo e o pai levou aquilo ali como assim um absurdo, vai à escola e ele não tem a sensibilidade nem de ouvir, né, a equipe de direção, ouvir o professor. Ele quer uma punição. Ele quer uma punição e se a escola não fizer da forma que ele quer... Ele se chateia com a escola, porque eu matriculei nessa escola que não está me ouvindo, não está sentindo o que eu estou sentindo, né? Então, assim, nós temos esses casos, sim, que muitas vezes é a família que traz mais isso. E eu trago uma reflexão. O meu sentimento nesses casos é assim, aquela família que não dá... não está próximo do filho dentro de casa, não está acolhendo o filho, aí nesse momento ela quer mostrar que ela acolhe o filho indo à escola. Não, meu filho, eu vou lá te defender. Mas dentro de casa é uma família totalmente alheia ao filho. Né? É aquela família que o filho está lá dentro do quarto, olhando o celular, nas redes sociais, e tá ótimo, tá uma benção, eu vou fazer o que eu quero aqui. Mas na hora que acontece dentro da escola, eu vou lá te defender. Sim. Entende? E aí, quando deveria fazer a reflexão com o filho, né? E mostrar para o filho que ele é muito mais forte do que aquilo, a valorização dele. E eu fico imaginando o quanto que deve ter muitos filhos, inclusive, que devem ficar até sem graça. Sim, sim, né? Com às certeza. vezes, desculpa a expressão que tá, meu povo, mas às vezes a mãe barraqueira que vai lá, porque ninguém toca no príncipe dela... ninguém pode mexer, e aí faz mó auê pra algo que o próprio filho tá tipo assim, nossa mãe, isso não foi nada. Não foi nada, ou eu resolvo, né? E Sabino, uma coisa que eu trago, nós, né, dentro de escola há muitos anos, os pais, eles precisam passar a confiar na escola, sabe? Dar confiança. Uma vez que você matricula seu filho naquela escola, você precisa confiar nos profissionais que estão naquela escola. E ouvir mais os profissionais, sabe? E muitas vezes a gente não vê essa parceria das famílias.
como se eles punem muito o lado da escola. E eles deveriam olhar o nosso lado, que nós estamos ali para o bem dos filhos, sabe? Legal. Tudo que a gente promove na escola, verdadeiramente, é para o bem dos filhos dele. O nosso olhar ali é 24 horas para aquele aluno. Legal. Né? Então, acho que essa parceria das famílias é muito importante. Legal. A gente está precisando muito. Legal. A gente está, assim, pós-pandemia, né? A gente está vivendo pós-pandemia uma transferência, né? Já observou que Total. a transferência Verdade. total de responsabilidade para que se assista àquela criança, aquele pré-adolescente, aquele adolescente dentro da escola. Mas eu observo, assim, que a gente tem o público que a Carla colocou agora, são 2 tipos de público. O público que a Carla colocou e aquele, né, que mais... Sim. Que quer bater de frente, não, né? Não Acha colabora. que não colabora, não quer ouvir a escola. Mas existe também aquele público que apoia, que abraça a causa, entende quando a escola solicita, quando a escola chama, quando a escola aborda uma ação que o filho dele fez ou que o filho sofreu. Né? Porque a gente, no Biângulo, a gente tem tentado trabalhar de forma preventiva e interventiva. Porque no filme a gente viu uma ação que pós-ventiva. Isso. Já tinha o fato acontecido. Né? E aí, o Biângulo tem trazido projetos, ações. A gente tem o projeto Cuidando de Si, que a gente trabalha, a orientação trabalha todo mês mensal, valores, virtudes, né? Com os alunos em sala de aula, em grupo, leva para o auditório, traz isso, traz as boas práticas dentro da escola. A gente tem tentado trabalhar dessa forma. Tem projeto também, planos de ação que a gente trabalha mensalmente sobre o bullying, contra o bullying, tô fora, tudo isso, né? E eu acho que fundamental é a informação, é a conversa, é o diálogo, é produzir nos nossos adolescentes, igual a gente tem uma adolescente aqui super saudável, tranquila, né? É esse tipo de comportamento, aquilo assim que não, eu sei até onde eu posso ir, que brincadeira eu posso ter e aquilo que vai incomodar o outro, é usar a empatia, né? A gente tem buscado trabalhar com os nossos alunos dessa forma e com as nossas famílias também. Infelizmente, existem aqueles os pais que, por exemplo, porque nossa escola tem uma visão, uma missão, né, valores que a gente trabalha. O pai que está alinhado com essa missão, com esse valor, com esse trabalho, bacana. Infelizmente, a gente não pode fazer muito para os pais que não aceitam daquela forma, né? E nem para os próprios filhos. A gente tenta acolher, mas não pode confundir o acolhimento com a permissividade. Sim. Achar que tudo é natural, que eu posso agredir o outro, verbalizar coisas negativas do outro e achar que isso é comum, que isso é tranquilo, porque não é. Cris, né? Outro ponto também que eu Muito acho bom. que é muito legal dentro do Biângulo, né, nas unidades do Biângulo, é que trabalhamos a inteligência emocional, né, porque hoje nós vemos muito nos nossos alunos a frustração. Então, quando eles são frustrados, vem toda aquela questão emocional, né, um avalanche de questões. Então, em especial lá na minha unidade da Samambaia, nós temos a capelã, então a capelã ela entra, né, para fazer esse trabalho, ela é psicóloga também, então ela entra nas salas e faz um trabalho bem legal com os meninos, voltado para a disciplina, para o respeito ao outro, né, para as questões também do celular, né, das redes sociais, da internet, então assim, da valorização de si, né, de você se conhecer, quem sou eu, porque eu acho que na nossa sociedade está faltando muito isso, né, você se reconhecer, né, você se valorizar, né, e eu vejo assim, o quanto isso é importante a gente trabalhar com os nossos alunos, porque é uma sementinha que a gente planta ali, e esses alunos vão para dentro de casa e eles vão transformar também as famílias, né? Então, saindo da escola para dentro da casa deles. Eu tenho certeza disso, né? Então, é uma ação que a gente faz dentro das nossas unidades, esse trabalho realmente do emocional dos nossos alunos. Muito legal, né? Propõe ações, faz o que pode, mas de fato acredito que acho que para a escola, né, ter pais que são ativos, que são fáceis de comunicação, né, e que tem uma escuta ativa, isso deve ser maravilhoso, né, para se trabalhar, para a evolução dos alunos. Bom, eu quero perguntar para a Manu o seguinte, Manu, a gente percebe que
um dos grandes incentivos ali, né, para o Jamie agir como ele agiu com a Kate, parece que foi uma construção entre, né, teve nudes vazado da Kate, e aí muito provavelmente ela deve ter também culpado ali o grupo de amigos do Jamie, acabou que ele, pelo menos a série retrata isso, na inocência de querer ir falar com ela e tal, e aí ela, via internet, pelo Instagram, ela foi postando alguns símbolos que retratavam, né, coisas como incel, red pill, maneira resumida, uma masculinidade tóxica. Bom, isso a gente traz para realidade né, do filme. Há essa realidade também, honestamente, assim, trazendo para o seu contexto, não só da sua escola, mas as pessoas da sua geração, assim, esse ódio dos meninos contra as meninas? Você até retratou, por exemplo, as brincadeiras, cara, é normal, né? Tipo, os meninos contra as meninas, aquela disputa, encheção de saco, mas você percebe essa cultura machista realmente ainda muito existente? Olha, eu acho que é que nem eu falei muito da questão das brincadeiras, porque eu acho que, assim, principalmente agora, nesse negócio de internet, né, que todo mundo, assim, tem acesso, todo mundo consegue ver tudo que é postado, e enfim, tem que ter muito cuidado, porque existem muitas postagens que são postagens machistas, que falam em formas de tipo, ai, que lugar da mulher na cozinha, que não sei o quê, blá, 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 blá. Mas eu acho que, assim, e as pessoas postam isso em forma de brincadeira, em forma de meme, em forma de, sabe, querer romantizar uma coisa que não deveria ser levada assim na brincadeira como é. Porque existem muitas postagens sobre isso. Mas, assim, lá na escola mesmo, tem essas brincadeiras, né? Não vou mentir, a gente tá tendo uma conversa aqui. Tem isso de você tá enchendo o saco ali, vai lavar a louça, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas também, é que nem eu falei, quando você tem um ciclo social, onde você consegue entender as brincadeiras dos outros ou não, é uma coisa diferente de você chegar e fazer uma discriminação uma pessoa simplesmente por ela ser mulher, ou por ela ser homem, ou por ela ser diferente, sabe? Então, eu acho que existe sim, mas eu acho que, pelo menos na minha realidade, na minha turma, na minha unidade, nos meus ciclos de amizade, eu acho que é uma coisa que é realmente levada assim na brincadeira, mas que, na minha opinião, não deveria ser tão brincadeira assim quanto é fora. Porque fora a gente realmente vê verdadeiras assim, discriminações mesmo, só pela pessoa ser uma mulher. E eu acho que isso não deveria ser certo, sabe? Eu acho que deveria ter punições, aí que entra as punições realmente mais fortes, assim, porque não tem sentido, né? A perspectiva que a série traz do 80-20, você já ouviu, já era do seu conhecimento, assim, rola essa conversa, né, de que 80% das mulheres só vão se interessar por 20% dos homens? Como é que isso já era do seu conhecimento ou não? Bom, mais ou menos, porque eu acho que esse negócio aí do 80-20 é uma coisa que, hoje em dia, as pessoas elas estabeleceram muitos padrões. Sim. Então, tipo assim, uma menina ela vai falar, eu vou querer ficar com um menino se ele for assim, assim, assado. Se ele tiver o cabelo assim, se ele for assim. E aí as pessoas pararam de prestar muito mais, tipo, começaram a prestar muito mais atenção na aparência da pessoa do que na forma que ela é tratada. Porque eu acho que eu particularmente, quando eu tô afim, assim, de alguma pessoa, eu vou estar afim por quê? Porque a pessoa me trata bem, porque a pessoa, a gente vê que a pessoa se esforça nas coisas, sabe? Não, claro, né, que quando você não conhece, você vai olhar a aparência da pessoa. Claro. Mas aí, com esse padrão todo, aí as pessoas acabam que as mulheres muitas vezes sofrem, né? A gente vê muita coisa aí que, o namorado matou a namorada por conta disso, ou alguma coisa do tipo, simplesmente que a pessoa não soube escolher, né? Só vai pelo padrão de beleza da pessoa e não presta atenção em quem a pessoa Qual o nome do menino que você falou pra eu mandar pro seu pai?
Não, é Tô um brincando. exemplo, tá bom? E meu pai vai assistir, meu pai O que faz Ó, o pai todos... dela E o que faz todos... meu pai vai, o que é isso aqui, Manuela? Explica. Foi só um exemplo, pai. Pai. Ô, Manu, e faz todo sentido, né? Porque é um fato. Talvez a primeira impressão, a beleza, ela chama atenção, mas não tem nada pior, você que é adolescente tá assistindo aí, ó. Tem nada pior do que, por exemplo, a menina que te acha bonitinho, vai chegar pra conversar com você e não tem conteúdo nenhum. E não uma tem coisa essência nenhuma. que você falou também que a Kate teve nudes vazados dela, é muito questão da confiança que você dá na pessoa muito rápido. Tem muitas dessas coisas daí que as meninas estão ali num relacionamento com alguém e aí sai mandando foto, sai falando coisa, sabe? Que a qualquer momento pode ser vazada, que nem aconteceu com a Kate, que foi um grande nexo, assim, que gerou tudo isso na série. E aí é muito questão de você confiar numa pessoa. Eu acho que estão dando confiança muito rápido, assim, para as pessoas ao ponto de mandar uma foto do próprio corpo. Eu acho que isso é uma coisa muito séria, porque você não... Como que você vai fazer isso pra, tipo, qualquer pessoa? Eu tô conversando ali com uma pessoa e vou sair e vou mandar uma foto. Manda uma foto. Aí você manda uma foto do seu próprio corpo. Você não pensa nas proporções. Aí eu imagino que muitas meninas que têm essas atitudes pensam bem assim, se eu não mandar, ele vai sair me tirando pra, sei lá, isso e aquilo pros meninos. Ou senão todo mundo vai começar a falar, ou ele vai querer fazer alguma coisa comigo porque eu não quis. Mas não é bem assim, sabe? A gente tem que saber estabelecer limite quando você tá numa relação com uma pessoa, sendo de amizade, sendo um relacionamento mesmo, porque as fotos dela, do próprio corpo, foram vazadas, a escola inteira viu, isso rodeou tudo bem que teve a questão que ela fez o bullying com o Jamie e tal, mas eu acho que isso é uma coisa muito séria, que as pessoas fazem como se não fosse nada. Tipo, tô mostrando meu corpo aqui, mas dá nada. Mas não é bem assim, né? É muito sério isso. A fase da adolescência, eles têm muito essa questão de pertencimento, né? De querer ser aceito, de querer fazer parte da galera. Eu coloco muito para os adolescentes assim que influência não é obrigação, mas é a fase mais influenciável que se existe, que se tenha essa fase da pré-adolescência, da adolescência que chega para a juventude. Então, existem determinados comportamentos que traz, né, angústias e frustrações para os próprios adolescentes por falta de posicionamento. Às vezes da própria família ou às vezes da própria pessoa. Porque, assim, a gente, trazendo para a realidade do filme, o Jamie, ele era um aluno exemplar, boletim excelente, estava sempre quieto, obediente, tranquilo, que foi o que um dos professores colocaram lá, que ele era um aluno exemplar. Ninguém observou que aquele menino estava sofrendo cyberbullying, né? E que dali, né, devido à frustração, angústia, todo o problema, poderia vir aqui um menino tranquilo, exemplar, se transformar em um assassino, em um monstro, entendeu? Acho que no terceiro episódio, quando ele está com a psicóloga, que a psicóloga traz todas aquelas, né, indagações para ele, e ali ele traz o seu eu, devido tudo aquilo que estava sendo internalizado, que estava ali, né, adormecido e de repente explodiu. Essa falta de posicionamento, essa falta de validação da família, né? Essa falta também da escola assistir em alguns momentos, perceber que aquele aluno está quietinho, está tranquilo, mas o que está ali? Tá bem mesmo? Né? O que está por trás de tudo muito tranquilo, porque o olhar é sempre voltado para aqueles que estão mais ativos, né? Provocam mais, se expõem mais. Então, a gente precisa ter cuidado e ter esse olhar clínico nos nossos alunos hoje. E as famílias também, né? Cris. Por favor, vai. Ouvindo, assim, né, essa questão do nudes lá da jovem, isso daí nos traz uma reflexão, né, para as famílias. Porque até Sabino falava antes aí da questão da conexão. Então, é a falta mesmo dessa conexão, né? Filho, pai, mãe, né? Irmão. Então, eles se sentem muito solitários. E a falta dessa conexão de informações, de ser o melhor parceiro, né? Como o pai estava aqui falando, né? Você tem um menino, então você é o meu parceiro, né? Você tem uma filha, você é minha parceira.
e mostrar para o filho que nós verdadeiramente somos os melhores amigos deles, né? Lógico que na função de pai, de mãe, mas que eles têm a confiança de ser o primeiro canal a conversar, né? Então eu falo que essas coisas, elas acontecem muito dentro dos nossos jovens por falta dessa conexão com a família, né? Da família manter esse filho, essa filha, munidos de informações mesmo, dos perigos do mundo, né? Dos perigos das pessoas, né? Então, assim, o que a nossa sociedade hoje faz, né? Nós, pais, mães, a gente leva o nosso trabalho acima de tudo. Então, a falta de tempo, né? As famílias hoje, eu não tenho tempo. Então, a falta que a família coloca de não ter o tempo para a sua família. Eu tenho tempo para o trabalho. Eu tenho tempo para ir na academia. Eu tenho tempo para ir no barzinho. Mas cadê o tempo de qualidade com o meu filho? Né? Que é nesse momento do tempo de qualidade que eu vou entrelaçar ali, né? Que eu vou me conectar, que eu vou conversar, que eu vou saber o sentimento que o meu filho traz para mim, que eu vou poder orientar. E aí, quando a gente vê, aconteceu tudo o que aconteceu. Exato. Né? E aí já foi tarde, porque aconteceu, como a Cris falou, né? Então, o filho agora está lá numa prisão e o que eu, pai, vou fazer? Já aconteceu. A oportunidade que eu tive enquanto pai e mãe, né, de tirar o meu filho daquele quarto ali, jogar uma bola, passear, tomar um sorvete e nesse momento conversar com meu filho, eu não fiz. E agora já foi tarde demais. Tem um trechozinho na série que o pai e a mãe conversando, né, do Jamie, eles colocam justamente sobre isso. O que nós poderíamos ter feito. E acredita-se na fala deles que eles poderiam ter feito mais, né? Porque só não querendo te cortar, porque assim, teve um momento que ela fala assim, ó, quando eu cheguei lá no quarto, era 1h, a luz estava acesa, eu só pedi para que ele desligasse a luz. Cadê ali a conexão? Cadê, né? Era uma mãe bacana, tranquila, mas estava totalmente desconectado com o filho naquele momento, que não podia entrar no quarto, conversar, acolher, verificar o que estava acontecendo, o que ele estava fazendo, o que ele estava sofrendo naquele momento ali por intermédio das redes sociais, né? E é doido porque às vezes vai se distanciando tanto a conexão que o relacionamento vai se tornando apenas um cumpridor de tarefas, né? Sim. Tá, fez o dever de casa, tá, vai dormir, tal. E aí eu fico com um peso no coração dos pais que realmente, né, como você colocou, realmente não tem tempo. Não. Né? Ou às vezes, óbvio, né, 5 minutos às vezes faz toda a diferença, né? De um olho no olho e eu te amo e tal. E eu queria deixar aproveitar que a gente está falando desse episódio, que é o momento do Jamie com a psicóloga ali, e eu queria ressaltar a importância da terapia. Sabe por quê? Porque às vezes isso acontece até com famílias que têm conexão e às vezes o filho ele mente, não é porque ele não confia no pai e na mãe, mas é porque ele não quer decepcionar, né? Que filho que quer decepcionar o pai? Que filho que quer decepcionar a mãe? Mas se, no fundo, eu fiquei imaginando assim, se o Jamie, o pai ou a mãe percebendo esse comportamento mais isolado e tal, vai colocar o menino na terapia. E aí, um momento de terapia, o menino abre o coração para falar, olha, tá acontecendo isso, a menina tá fazendo isso comigo e tal, né? E aí você vai aprofundando ali, para mim, o grande tchan da série... Preventivo, né? Seria o preventivo. Para mim, o grande tchan da série que mostra, assim, o que desencadeou tudo, quando o Jamie relata para a psicóloga do olhar do pai quando ele errava no futebol, né? Esse olhar de rejeição. E que a série traz vários pequenos momentos desses. Por exemplo, no último episódio, quando ele vai falar que mudou o depoimento, né, o pai fica em silêncio. E depois na cama, na conversa com a esposa, o próprio pai relata isso do futebol, né? Eu não sabia como reagir e eu virava. Ou seja, olha a necessidade desse pai, e talvez nem ele saiba, mas de entender, ter um lugar de escuta do, cara, por que você vira a cara? Por que você sente vergonha? Né? O que você acha que seu filho sente nesse momento?
Porque dá pra perceber que o Jamie tinha ali o pai dele como o cara, né? Inclusive escolhe ele como o tutor ali no processo. Mas olha como que a terapia, ela podia, muitas vezes ali, né, gerando rapport com um psicólogo, ali um momento de desabafo que às vezes é tudo que o adolescente precisa. Alguém, fazendo silêncio pra escutar. Deixa o menino desabafar. Essa rede de apoio é muito necessária, né? Rede de apoio, família, escola, especialista, psicólogo, né? Porque talvez se tivesse ido, teria ali visto e observado aquele eu que estava ali dentro, né? E outra, quantas vezes eu já atendi um adolescente, olha que doido isso, né? Já atendi adolescente, me vem aqui à cabeça alguns casos de situações em que uma ótima mãe, com uma boa conexão com a filha, né? Mas a filha na terapia, a filha veio retratar de uma fala. Olha como que o trauma ele pode ser algo que acontece que às vezes os pais nem percebem. Mas de uma fala da mãe, quando a menina tinha 10 anos de idade, a mãe fez uma brincadeira, pronto. Aquilo foi suficiente para a menina, né, não acreditar no potencial dela e tal. E aí, observando isso, e porque ela tinha uma boa conexão, chamei a mãe, né, e elas viveram ali um momento de reconexão. Isso é tão profundo que a menina, por exemplo, ela fazia balé na época e ela tinha parado, ela teve que parar porque ela estava sentindo muita dor nas costas. E aí ela fez exame e tal e não era nada. E depois que ela viveu um momento ali de perdão com a mãe, né, era uma menina que se cobrava tanto a ser só nota 10, 10, 10, então se ela tirasse menos, ela achava que a mãe ia fazer o mesmo comentário, né, olha o trauma, que ela parou de ter dor nas costas, porque o peso emocional que ela carregava ali não tinha mais. A mãe quando ouviu, quando eu chamei ele na terapia, e a mãe ouviu o caso, falou, o quê? Por causa disso, minha filha, não, pelo amor de Deus, jamais pensaria de você, me perdoe, eu falei isso, porque não sei o quê. E as duas choraram e se reconectaram. Então, terapia é essa possibilidade. Foi trabalhada, né? Porque senão levaria para a vida adulta. Exatamente. E aí hoje, né? Quantos traumas que a gente leva para a vida adulta, né? Que poderiam ser reparados ali. Sim. Bom, por conta, né, do nosso tempo, nosso horário aqui, eu queria que vocês fizessem suas considerações finais, tanto ou algo relacionado à série, ou um recado até para quem está assistindo e quem está nos ouvindo. Posso começar? Pode começar, Manu. Bom, eu acho que agora que vocês começarem a falar sobre relacionamento com a família, Legal. enfim, eu acho que é muito importante ter isso que você falou, porque às vezes, principalmente a gente está passando pela fase da adolescência, muitas mudanças, muitas descobertas, muitas coisas diferentes. Às vezes a gente literalmente só quer que alguém sente assim e escute tudo que a gente tem para falar e não fale nada, simplesmente, sabe, aquela sensação de você estar sendo escutado, isso é tão bom, porque às vezes você vai falar alguma coisa, aí já vem um julgamento, mas por que você fez isso, mas por quê? E aí que vai perdendo a confiança que você tinha com seu pai, de chegar e falar, pai, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, e o seu pai simplesmente, pelo menos sabe, tentar te entender, porque aí às vezes vem tanto julgamento, que você fala, ué, como que a pessoa, meu pai ou minha mãe, sei lá quem seja, quer uma confiança minha, sendo que quando eu vou criar essa confiança, falar alguma coisa, eu só recebo julgamento, eu só recebo críticas. Então, eu entendo que a gente tem que entender nossos pais, que muitas coisas, tudo, na verdade, que eles fazem pela gente é pro nosso bem, cada bronca, cada, puxada de orelha, né, como se diz, cada restrição é pro nosso bem, mas eu acho que também tem que ter esse entendimento do outro lado sobre a fase que a gente está passando. A fase de vocês na adolescência e a nossa fase de adolescência são coisas completamente diferentes. Exato. Um mundo completamente diferente. A gente tem acesso a coisas que vocês não tinham. Então, eu acho que essa confiança ela tem que ser estabelecida com uma forma de escutar das duas partes. Porque os nossos pais falam assim, agora silêncio que eu tenho que falar. Aí mete a bronca e a gente fala, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Não é assim? Não é? Aí, na hora que a gente precisa falar, a gente queria ser ouvido também. Tipo, deixa eu contar, vamos respirar e aí depois vem a lição de moral.
Muito bom, Eu Manu. gosto de ser ouvida, às vezes eu acho isso muito bom. Muito bom, porque eu tenho essa sensação, atendendo, que muitos pais ficam tanto na preocupação, eu acho que é muitas vezes o medo de sentir culpa, ou de não Sim. entregar tudo e tal, que muitos pais, quando os filhos vão contar algo, né, ou contar um segredo, Já ou vem uma coisa com os errada que julgamentos fizeram em e cima. tal, ou vem o julgamento, ou a necessidade dos pais De corrigir ali de logo. ter que corrigir e falar o Sim. que é certo, e dar conselho, e dar conselho, e dar conselho, e às vezes perde a oportunidade. Essa questão do silêncio para ouvir, né? Honestamente, você que está nos ouvindo aí, você consegue, de fato, escutar sem pensar na resposta que você precisa dar? Realmente ali, honestamente, olhando seu filho falar e na sua cabeça, deixando todo o julgamento passar para você, isso para mim é conexão. Isso para mim é conexão. Porque às vezes o pai ou a mãe que se julga um super pai ou uma super mãe, tem lá um livro escrito do que pode ou que não pode fazer, do que é certo e errado, que funcionou para ele. Né? Ou que tá, né? Óbvio, são muitas coisas aplicáveis, mas que às vezes tudo que o filho precisa sentir que você tá levando a sério aquela conversa, né? Você tá ali, você tá, antes de estar preocupado com o julgamento, o episódio 2, inclusive, traz um desses momentos, quando o inspetor vai lá na escola, e aí o filho dele vai conversar com ele, e aí o inspetor tá o tempo todo assim, mas você tá sendo afetado pela internet? E aí o moleque tá assim, pai, Deixa eu não é falar, sobre pai. mim, você não tá entendendo o que eu tô querendo te falar. Exatamente. Colocações finais de vocês. Quer falar? Pode falar. Bom, eu quero falar para os pais das nossas crianças lá que tem seus 2, 3, 4, 5 aninhos. Primeiramente. Porque ali é a base de tudo, né? Na criação dos nossos filhos. E eu, enquanto diretora, que acompanho, né, desde 2 aninhos de idade lá na escola, o que eu quero pedir para os pais, para as mães, né? Dê limites aos filhos. Nessa idade, eles precisam também saber os limites, né? Mas dê os limites explicando para eles o porquê. Né? Eu vejo que hoje as nossas crianças, os nossos pequenos, eles estão sem limites. E esse sem limite, eles estão trazendo para dentro da escola, para os colegas, né? Para a interação deles, a falta de respeito com o outro, né? Então, assim, comece a ser amigo do seu filho aos 2 anos, 3 aninhos, né? Sempre mantendo essa conexão com ele, né? Conversando e falando do que é certo, do que é errado, né? Hoje eu vejo que os pais querem dar tudo, mas esquece do limite, né? Ensinar para o filho. E para os pais dos adolescentes, dos nossos jovens, né? Os nossos jovens precisam ser ouvidos. Então, a falta do escutar, né? Nós pais precisamos ter um momento para escutar os nossos filhos. Escutar sem julgamento, né? E o filho saber que tem no pai e tem na mãe o apoio daquilo que ele precisa. Né? Então, assim, o que eu quero deixar aqui, tire da sua semana um momento para você estar com seu filho, Esqueça o seu celular, esqueça a televisão, esqueça tudo que tiver ao seu lado, né? Mas é um momento para o seu filho, um momento para você sair, andar no parque, ir ao cinema, almoçar ou jantar, fazer um lanche, ir no McDonald's, mas que esse momento seja um momento de conexão com seu filho. Que esse momento seja um momento que você consiga verdadeiramente conhecer o seu filho ou sua filha, né? Para você fazer parte verdadeiramente da vida dele, né? Esteja atento às redes sociais dele, ele também precisa da sua ajuda, né? Então, eu acho que, enquanto mãe, enquanto educadora, é isso que eu quero deixar para os pais. E para os educadores, né? Para os professores, para quem está ali no dia a dia com as joias mais raras, né? Que são os nossos filhos.
educador também tenha essa empatia, tenha esse olhar, né? Esse olhar cuidadoso para o seu aluno, né? As famílias, elas depositam em nós toda a responsabilidade também da vida dos filhos. Então, tem essa empatia, esse olhar cuidadoso em saber quem é o seu aluno e o que ele está precisando de você também. É isso. Muito bom, Carla. Eu gostaria de, assim, para os pais, de forma geral, assistam o filme, né? Eu acho que a série. Eu acho que é fantástico e dali tirar lições aprendidas, né? Eu acho que um alerta que eu gostaria de colocar hoje, porque com a proibição do celular dentro do ambiente escolar, nós temos já adolescentes sofrendo de nomofobia, né? Que é o medo da ausência do celular. Mas em casa, como é que está sendo assistido? Porque dentro da escola, a escola tem tentado e tem buscado fazer o seu papel, né? A equipe, de uma forma geral, a escola, não só a Escola Bianco, mas as escolas, de uma forma geral, tem tentado adaptar essa realidade, buscando essa conscientização dos alunos, desse não uso do celular dentro do ambiente escolar. Mas como é que está em casa? Porque o que a gente observa? Tanto o uso exacerbado quanto o não uso traz esse desequilíbrio. E a gente precisa ter equilíbrio nessa relação. Porque tem que ser uma autonomia assistida, né? O pai precisa dar essa autonomia para o filho, que ele tenha o celular, que ele veja, participe das redes sociais, mas de uma forma assistida, né? Observada de perto. Porque a ausência traz problemas de isolamento, depressão, angústia, autoestima baixa, todos esses processos, como aquilo que está em excesso também pode levar a vícios e outras coisas mais, envolvimentos naquilo que não convém de verdade, né? Então, assim, eu até como mãe, como avó, né, eu acredito muito na base família e acho que os pais precisam observar, trazer para perto, livre de julgamento, livre de preconceito, porque existe dentro da própria família, né, com os próprios pais ali aquele julgamento, aquele preconceito. Não, é acolher, trazer para perto e dali assistir, ajustar, buscar redes de apoio, se necessário for. Tá bom? Muito bom. Eu concluo sentindo no coração aqui de direcionar minha mensagem principalmente para os pais homens, né? Como seria maravilhoso a gente ver uma geração de homens curados, que perdem o medo de falar sobre seus traumas, sobre suas emoções, né? Me veio o insight de que o próprio pai, o Ed, ele retrata no final, quando ele está com a esposa, né, que ele apanhava muito do pai e que ele se comprometeu a nunca bater no filho. E ótimo, né? Um comprometimento que ele cumpriu ali, mas que eram camadas mais profundas até, né? Era sobre a cura até relacionada ao pai, a raiva que ele era muito visível, que ele carregava ali, para que de repente, através, né, dessa raiva ali curada, inclusive eu acredito que a emoção que os homens mais têm dificuldade de lidar, né, que é a raiva. Não é à toa que a gente vê casos de feminicídio aumentando cada vez mais. Então nós precisamos de homens posicionados, né? Nós precisamos de homem que é tão homem que não tem medo de falar sobre as suas emoções, que não tem medo de dar acessibilidade do próprio filho, de chorar e você chorar junto. É isso. Muito obrigado. Mais uma vez pela sua audiência, por ter escutado. Obrigado às minhas participantes aqui. Vocês foram maravilhosas. Esse momento. E é isso aí. Voltamos à próxima aqui no Lado B, o podcast do Colégio Biângulo. Até mais.